Você tem medo de algo? Você já passou por uma situação ao qual você disse: agora eu vou afundar? Você já teve espantado com algo? Hoje eu trouxe uma palavra para você sobre medo, sobre ouvir a voz de Deus, sobre obedecer e sobre permanecer com os olhos fixos no Senhor. O Senhor, Ele tem uma palavra para cada momento da nossa vida. E eu não sei qual é o momento pelo qual você está passando agora. Se essa palavra vai tocar no seu coração, se vai ser resposta de Deus para você. Mas eu vou compartilhar. Essa palavra, ela encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 14. E eu vou ler a partir do versículo 22. Isso que eu vou ler agora para você ocorre depois da multiplicação dos pães, quando o Senhor proveu com 5 pães e 2 peixes. No versículo 22 diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Eu vou parar aqui. O Senhor às vezes nos ordena. O Senhor às vezes lança uma palavra e a gente precisa estar atento para obedecer. Então, o Senhor ordenou que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. Então aqui Jesus ordenou, Jesus lançou a palavra. Ei, pegue o barco, saia daqui desse lugar que você está e vá, atravesse para o outro lado. Jesus, ele não foi, mas ele lançou a palavra. Ele ordenou. O versículo 23 diz: E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. Então aqui mostra que Jesus tinha momentos a sós de comunhão com o Senhor. Jesus ele ia para o secreto. Ele buscava a Deus ali, sozinho. Ele se retirava da presença de todos e ia falar com Deus. Eu e você precisamos também de ter esses momentos, de ter intimidade com o Senhor. Momento que não tem ninguém vendo. Momento que é só você e Deus. Momento ali onde você vai abrir o seu coração para o Senhor. Isso Jesus nos ensina. E chegada já à tarde, estava ali só. Versículo 24. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, eles estavam ali no mar, o vento soprando ao contrário. Imagino que eles estivessem com medo. E muitas vezes, o medo ele faz parte da nossa vida. Muitas vezes Jesus ordena, muitas vezes Jesus nos encaminha, nos dá direcionamento. E nós temos medo. Vem ventos contrários. Pessoas às vezes se levantam. Situações se levantam contrários àquilo que o Senhor já havia lançado a palavra. Ei, pega o barco e vá. Vá para o outro lado. Então, se o Senhor disse para ir para o outro lado, é porque Ele garantiria, Ele dava a garantia ali de que sim, você chegaria ao outro lado. Mas somos muitas vezes tomados pelo medo, pelos ventos contrários, pelas palavras contrárias que se levantam contra nós, no meio desse processo, no meio do caminho, mesmo sob uma palavra de Jesus. Sim, se levantou ventos contrários. E na minha e na sua vida não é diferente. Muitas vezes o Senhor dá uma direção e os ventos contrários aparecem. E nós temos medo. Nós temos medo. E no versículo 25 diz: Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Eles viram Jesus, mas eles não reconheceram Jesus. E eles sim, tiveram medo.
tiveram medo de ver aquilo, de ver aquela pessoa de forma sobrenatural, andando sobre as águas em direção a eles. Versículo 27 diz: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E no meio dos problemas que se levantam na sua vida, hoje Jesus está dizendo para você: ei, tende bom ânimo, não temais. Não temais. Você está sob a minha palavra. Não há o que temer. Eu sei que os ventos estão contrários, que o barco está sendo sacudido, mas tem de bom ânimo. Não temais. Eu estou vindo em sua direção. Eu caminho sobre as águas para ir na tua direção, em teu socorro. E assim diz o Senhor. Não temas. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Versículo 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Muitas vezes nós precisamos ter a coragem de Pedro. Muitos falam que Pedro foi medroso, porque logo aqui nos versos a seguir nós vamos ver que sim, ele teve medo, ele se distraiu, mas ele foi o único que teve a coragem de sair do barco para ir de encontro a Jesus. Então, às vezes, em meio ao nosso problema, em meio à tempestade que balança o nosso barco, nós precisamos ser como Pedro, ter a coragem de falar com o Mestre: ei, Jesus, deixa eu ir com o Senhor. E ter a coragem de sair do barco, ter a coragem de pôr o pé para fora, que ele estava pisando num lugar firme, que era o solo ali do barco, para pisar na água. Algo que para ele era sobrenatural. Algo que para nós é algo impossível aos nossos olhos humanos. Mas aí entra o grande ensinamento, que mesmo com medo, mesmo com os ventos contrários, mesmo com o barco balançando, Pedro teve a coragem de acreditar no sobrenatural de Deus. Ele acreditou que aquilo é possível. E ele foi. E saiu do barco para ir ter com Jesus, para ir falar com Jesus. E aqui, seguindo na palavra, diz: mas, sentindo vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Muitas vezes nós temos a coragem de dar o primeiro passo, mas às vezes nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos para o vento, olhamos para os problemas que se levantam, olhamos para as palavras que vêm contra, e o medo nos paralisa. E é onde começamos a afundar. Porque tiramos os olhos de Jesus, paramos para prestar atenção no vento. E aí é onde o medo toma conta. É onde a gente começa a pensar: não, eu não consigo. Não, isso aqui é impossível de acontecer. Eu jamais vou conseguir andar sobre as águas. Eu jamais vou conseguir vencer esse problema. Eu jamais vou conseguir passar por essa situação. E a gente se esquece, a gente tira os olhos de Jesus. E o Senhor está dizendo hoje para você: olhe para mim e ande sobre as águas. Porque o natural é com os homens, mas o sobrenatural é com Jesus. E se Ele diz, e se Ele te chama
para viver algo sobrenatural, vá. Que você coloca o pé e ele coloca o chão. Isso se chama fé. Olhe para Jesus. Saia do barco. Vença o medo. Não olhe para os ventos. Não olhe para as ondas. Não olhe para o balançar do barco. Mas olhe para a garantia que Jesus está te dizendo, está te dando. Vem. E anda. Mas se porventura o medo for maior, se o medo estiver te dominando, faça como Pedro. Clame ao Senhor. Senhor, salva-me, ajuda-me, aumenta a minha fé. Sê comigo, Senhor, me ajuda, eu estou afundando. Clame. Muitas vezes nós temos essa dificuldade, nós temos esse bloqueio de clamar ao Senhor quando estamos afundando, quando estamos com medo. Clame, faça como Pedro. Salva-me. Salva-me. E o versículo 31 diz: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Às vezes nós temos essa pequena fé. Às vezes é um problema de saúde, talvez você precise de uma cura, talvez você precise de um renovo nas finanças, um renovo na sua vida, talvez você precise de uma restauração familiar, ou uma porta de emprego, ou enfim, eu não sei o que é que você precisa nesse momento, mas o Senhor sabe. Clame a Ele, salva-me, ajuda-me. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, para que eu dê o passo e o Senhor coloque o chão. Aumenta a minha fé para que eu caminhe sem mesmo ver o milagre que o Senhor tem para minha vida, mas por fé eu já quero te agradecer. Por fé eu já quero dar esse passo. Por fé eu já quero, Senhor, colocar o meu pé para fora do barco. Ajuda-me. Clame ao Senhor. E tenha a certeza que assim como Jesus estendeu a mão e segurou a Pedro, Ele vai segurar a sua mão. Ele não vai te deixar afundar. Ele vai colocar o chão. Ele vai te levantar, Ele vai te fazer submergir ali da água. Você estava afundando, Ele vai te dar a mão. E vai te estender a mão. Vai te levantar e vai te colocar no barco novamente. Para que você chegue lá naquele propósito, lá naquele lugar. E que o medo não vai te paralisar. Não deixe que o medo te paralise. Não deixe que as circunstâncias te paralisem. E no versículo 32 diz: E quando subiram para o barco, acalmou o vento. O nosso Deus é o Deus que acalma a tempestade. É o Deus que Ele fala e o vento se acalma. O mar e o vento obedecem ao Senhor. Então, o que temer com um Deus tão grande como esse? Então, que hoje o Senhor, através dessa palavra, tenha tocado no seu coração. Que você possa sentir essa paz de Deus no seu coração. E que cesse nesse momento todo medo que te paralisa de viver o propósito do Senhor para a sua vida. E que o Senhor te abençoe ricamente. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família, seus sonhos e seus planos. E não esqueça, quando estiver afundando, quando estiver paralisado com medo, clame ao Senhor e Ele fará cessar todo medo e te ajudará com que você chegue no seu propósito. Fique com Deus, na paz do Senhor.